A Baía de Cascais resplandecia sob o sol de setembro, uma aguarela de azuis e brancos que Amara nunca se cansaria de observar da janela do autocarro. Mas a beleza da linha costeira ficava para trás, à medida que o veículo serpenteava para o interior, em direção aos subúrbios de Lisboa, onde os prédios cor de pastel se erguiam como sentinelas de uma vida que ela ainda não conhecia. O ar trazia um cheiro diferente aqui. Uma mistura do salgado, que se recusava a abandonar o vento, e o fumo do trânsito citadino. Quantas vezes teria ela de se lembrar que o cheiro da terra molhada de Angola, aquele aroma rico e promissor depois da chuva, era agora apenas uma memória, guardada a 7 chaves no peito. O primeiro dia, na escola secundária dos navegantes, começou com um nó no estômago de Amara. Aos 16 anos, depois da morte do pai e da decisão da mãe de procurarem uma nova vida em Portugal, cada passo parecia incerto. O edifício da escola, imponente e cinzento, parecia engoli-la enquanto atravessava o portão. No átrio, um burburinho de vozes e risos adolescentes ricocheteava nas paredes azulejadas. Ela sentiu-se instantaneamente um ponto escuro, numa tela predominantemente clara. A sua pele, de um negro retinto, e o seu cabelo crespo, que a mãe tinha ajudado a entrançar na noite anterior em pequenas esculturas que lhe emolduravam o rosto, atraíam olhares. Alguns curiosos, outros diferentes, como se ela fosse uma peça de exposição inesperada. "Olha-me só para aquilo", ouviu uma voz feminina, carregada de um desdém mal disfarçado, quando passou por um grupo de raparigas encostadas aos cacifos. Amara não precisou de se virar para saber quem falava. A voz tinha o timbre da autoconfiança, daquelas que nunca conheceram a dúvida. A sala de aula do 10º ano não foi muito diferente. A professora de português, uma mulher de meia idade com um ar simpático, mas algo distante, apresentou-a. "Esta é a Amara. Veio de Angola. Espero que a façam sentir-se bem-vinda." Um coro de bem-vinda mornos respondeu-lhe, mas os olhos continuavam fixos nela. Encontrou um lugar vago no fundo da sala, sentindo o peso dos olhares como se fossem pequenas pedras. Foi então que o viu pela primeira vez. David. Sentado 2 filas à frente, virou-se discretamente e ofereceu-lhe um pequeno sorriso, quase imperceptível. Tinha uns óculos de massa escura e um ar de quem preferia os livros à companhia ruidosa dos colegas. Foi um vislumbre de normalidade? Amara não soube definir, mas agarrou-se àquele breve instante. O intervalo grande, no entanto, trouxe a realidade de volta com força. Enquanto tentava encontrar um canto sossegado no pátio para comer a sua sandes, a mesma voz do corredor materializou-se à sua frente. Bianca. Loira, olhos azuis penetrantes, vestida com roupas que Amara só via nas revistas. Ao seu lado 2 outras raparigas, cópias menos vibrantes da líder. "Então, és a nova atração?" disse Bianca, um sorriso trocista a bailar-lhe nos lábios. "De que selva é que saíste com esse cabelo?" As suas amigas riram, um som agudo e desagradável. Amara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. As palavras da mãe ecoaram na sua mente. "Não lhes des ouvidos, filha. A tua beleza é diferente, é nossa." Mas era difícil manter a cabeça erguida quando o escárnio era tão direto. Engoliu em seco. "Eu sou de Luanda." "Luanda? Ah, África." Bianca arrastou a palavra como se fosse exótica e suja ao mesmo tempo. "Deves estar a adorar isto. Civilização." Fez uma pausa, percorrendo Amara com o olhar da cabeça aos pés. "Mas esse cabelo?" "Não sei. Não achas que assusta um bocadinho as pessoas? Parece uma esfregona despenteada." Mais risos. Amara apertou os punhos, as unhas a cravarem-se nas palmas das mãos. Queria gritar, queria desaparecer. Mas ficou ali, paralisada pela humilhação. Desviou o olhar e viu David, ao longe, perto do portão da escola. Ele observava uma expressão indecifrável no rosto. Depois virou-se e afastou-se. O pequeno calor que sentira na sala de aula desvaneceu-se, deixando um frio amargo. Os dias seguintes estabeleceram um padrão doloroso. Bianca e o seu séquito não perdiam uma oportunidade para atormentar Amara. Eram comentários sussurrados quando ela passava, risinhos quando respondia a uma pergunta na aula, a exclusão deliberada dos trabalhos de grupo. "Ah, desculpa, Amara, já estamos completos", era a desculpa mais frequente. Ou então, "Não sei se ias perceber bem o que queremos fazer." Às vezes eram brincadeiras mais cruéis. Um encontrão acidental no corredor que lhe fazia cair os livros, uma borracha atirada à sua cabeça durante uma aula mais relaxada. Amara começou a refugiar-se no seu caderno de desenho. Era um caderno simples, de capa preta, que trouxera de Angola. Nele, as palavras que não conseguia dizer
transformavam-se em linhas e sombras. Desenhava os rostos trocistas de Bianca e das suas amigas, exagerando-lhes os traços, transformando-as em caricaturas grotescas. Era uma pequena vingança silenciosa. Desenhava também as paisagens da sua terra, as acácias floridas, o mar imenso, tentando manter viva a ligação com o que tinha perdido. E desenhava o seu próprio rosto, repetidamente tentando encontrar nele a força que sentia faltar-lhe. O seu cabelo, que Bianca tanto desprezava, nos desenhos de Amara ganhava vida, tornando-se coroas, nuvens, florestas mágicas. Numa tarde particularmente cinzenta, enquanto retocava um desenho de uma mulher angolana com um turbante orgulhoso, sentiu alguém atrás de si. Sobressaltou-se e fechou o caderno rapidamente. Era David. Desculpa, disse ele, ajeitando os óculos. Não queria assustar-te. Só vi que estavas a desenhar. Amara abraçou o caderno contra o peito. Não é nada de especial. Posso ver, ela hesitou. Ninguém nunca via os seus desenhos. Eram o seu mundo secreto. Mas havia algo na voz calma de David, uma curiosidade genuína que a desarmou. Lentamente abriu o caderno na página do retrato. David observou o desenho em silêncio por um momento. É muito bom, tens imenso jeito. Apontou para os detalhes do turbante. Parece real. Um pequeno sorriso aflorou aos lábios de Amara. Obrigada. A Bianca, começou David, a voz a baixar. Ela é uma idiota. Não ligues ao que ela diz. Amara deu de ombros, o sorriso a desvanecer-se. É fácil dizer. Eu sei, admitiu ele. Mas não estás sozinha a pensar assim. Ele olhou em volta, como se receasse ser ouvido. Muita gente não gosta dela, mas tem medo. Medo. Amara conhecia bem essa palavra. Era uma sombra constante nos seus dias. A conversa com David, no entanto, acendeu uma pequena faísca. Alguém via. Alguém entendia, mesmo que à distância. As semanas transformaram-se em meses. O outono deu lugar a um inverno úmido e frio, tão diferente dos invernos secos de Luanda. O bullying de Bianca não abrandava. Pelo contrário, parecia intensificar-se à medida que Amara se recusava a quebrar completamente. Houve o episódio do cacifo, quando encontrou a palavra macaca riscada a marcador permanente na porta metálica. A diretora de turma, Dona Alice, uma mulher com um ar permanentemente cansado, limitou-se a mandar limpar com álcool e a dizer a Amara para tentar não provocar. Não provocar? Pensou Amara, o estômago a revirar-se de raiva e impotência. Eu existo. É essa a minha provocação? Começou a sentir o peso daquela injustiça a afetar tudo. As suas notas antes boas começaram a baixar. Perdeu o apetite. As noites eram povoadas por pesadelos, onde Bianca a perseguia com tesouras para lhe cortar o cabelo. A mãe notava a sua tristeza, mas Amara tinha dificuldade em partilhar a dimensão do que estava a acontecer. Não queria sobrecarregá-la ainda mais. Ela que já lutava tanto para manterem a cabeça à tona naquele novo país. Um dia, na aula de História, o professor falava sobre os descobrimentos e o legado colonial português. Era um tema sensível. O professor tentava manter uma perspectiva equilibrada, mas Bianca não perdeu a oportunidade. Se não fosse por nós, disse ela em voz alta, dirigindo um olhar a Amara, alguns países ainda estariam na Idade da Pedra. Vários alunos riram. Amara sentiu o sangue ferver. Desta vez as palavras saíram antes que pudesse contê-las. A Idade da Pedra, como lhe chamas, tinha impérios e culturas ricas muito antes de os civilizadores chegarem para roubar e destruir. A sala ficou em silêncio. Bianca olhou para ela, os olhos azuis a faiscar de fúria. O professor, apanhado de surpresa, tentou apaziguar os ânimos. Vamos manter a discussão civilizada, por favor. Mas o dano estava feito. Amara tinha respondido, tinha se defendido, e Bianca não iria perdoar-lhe. A partir desse dia, a hostilidade de Bianca tornou-se mais calculada, mais venenosa. Já não eram apenas insultos espontâneos, eram boatos maliciosos espalhados pela escola, tentativas de isolá-la completamente. Cuidado com ela, é agressiva, ouviu uma das amigas de Bianca dizer a uma aluna mais nova. David, no entanto, tornou-se uma presença mais constante. Almoçavam juntos às vezes, num canto discreto do refeitório. Ele partilhava com ela as suas batatas fritas e as suas preocupações sobre os testes. Começou a mostrar-lhe os seus próprios interesses, a fotografia. Trazia uma máquina antiga e tirava fotos da vida escolar, ângulos inesperados, jogos de luz e sombra. Devias participar no concurso de talentos da escola, disse David numa tarde, enquanto Amara lhe mostrava um novo desenho. Desta vez um retrato poderoso de uma mulher negra a olhar o horizonte com determinação. Com os teus desenhos. Ou talvez, não sei, falar sobre eles. Amara riu, um som sem alegria. Eu? No palco?
para a Bianca e as amigas me humilharem ainda mais. Mas e se não o fizerem? Insistiu David. E se mostrasses a toda a gente o teu talento? O que tens a dizer? Ele olhou-a nos olhos. Amara, o que tu fazes é importante. É mais do que desenhos. As palavras de David ficaram a pairar na sua mente. Um concurso de talentos. A ideia era aterradora, mas também havia algo nela que a puxava. A possibilidade de, por uma vez, controlar a narrativa, de mostrar quem ela era nos seus próprios termos. Enquanto isso, Bianca parecia estar a preparar algo. Amara sentia-o nos olhares mais intensos, nos cochichos que paravam abruptamente quando ela se aproximava. Uma das seguidoras de Bianca, uma rapariga chamada Rita, que sempre parecera a menos convencida do grupo, começou a evitar o olhar de Amara, uma expressão de culpa no rosto. Numa tarde, Rita aproximou-se de Amara à saída da escola, o coração a bater-lhe visivelmente sob o uniforme. Amara, começou, a voz trêmula, eu preciso de te dizer uma coisa. A Bianca, ela está a planear algo para o concurso de talentos. Algo para te envergonhar. Amara sentiu um arrepio. O quê? Não sei bem, disse Rita, olhando nervosamente por cima do ombro. Mas ouvia falar com a Cláudia sobre umas fotos ou um vídeo. Ela quer passar alguma coisa no ecrã enquanto estiveres no palco. Diz que ias querer desaparecer para sempre. Rita engoliu em seco. Desculpa, eu não concordo com isto. É demasiado. E com isso apressou-se a afastar-se. Deixando Amara paralisada no passeio, o aviso a ecoar-lhe na cabeça. Amara correu para casa, o medo a dar-lhe asas. Contou tudo a David, a voz embargada pelo pânico. Fotos, vídeos. O que poderia Bianca ter? A sua imaginação disparou, pintando os cenários mais humilhantes. David ouviu-a em silêncio, o rosto sério. Ela não pode fazer isso, disse ele por fim. É baixo demais, mesmo para ela. Ele pensou por um momento. Mas se ela está mesmo a planear isso, temos de estar preparados. Preparados como? Soluçou Amara. Eu devia desistir do concurso. Não devia ter me inscrito. Não, disse David com uma firmeza que a surpreendeu. Isso é o que ela quer. Amara, tu tens de ir. E tens de brilhar. Se ela tentar alguma coisa, nós vamos estar lá. Nós? Sim, nós. David pegou na mão dela. Eu tenho uma ideia, mas vais ter de confiar em mim. E vais ter de ser muito corajosa. Os dias que antecederam o concurso foram um turbilhão de emoções para Amara. Medo, raiva, uma determinação frágil que David tentava alimentar. Passaram horas juntos depois das aulas na biblioteca ou no pequeno apartamento de Amara enquanto a mãe trabalhava. David ajudou-a a refinar a sua apresentação. Ela decidiu que não iria apenas mostrar os seus desenhos, iria falar sobre eles, sobre o que significavam para ela, sobre a sua jornada, a sua voz. Era isso que Bianca queria silenciar. David, por sua vez, andava misterioso. Passava tempo no computador da biblioteca, falando com alguns colegas que tinham conhecimentos de informática. Amara não sabia bem o que ele estava a tramar, mas a sua calma determinada era contagiante. Na noite do concurso, o auditório da escola estava a abarrotar. Alunos, professores, pais. O barulho era ensurdecedor. Nos bastidores, Amara sentia as mãos a suar e o coração a querer saltar-lhe do peito. Vestia um vestido simples, de um tecido africano colorido que a mãe tinha guardado para uma ocasião especial. O seu cabelo estava solto, uma auréola orgulhosa a emoldurar-lhe o rosto. David apareceu ao seu lado. Pronta? Ela abanou a cabeça. Não, mas vou na mesma. Ele sorriu. És mais forte do que pensas. Lembra-te do plano. E lembra-te, não estás sozinha. Deu-lhe um pequeno toque no ombro e desapareceu na direção da cabine de som e luz, no fundo do auditório. Bianca estava lá, claro. Deslumbrante num vestido caro, rodeada pelas suas acólitas. Lançou a Amara um olhar gelado, um sorriso de triunfo antecipado nos lábios. Boa sorte, querida, disse a voz a pingar sarcasmo. Vais precisar. Quando o nome de Amara foi chamado, ela respirou fundo e caminhou para o centro do palco. As luzes encandeavam-na. Por um momento, o medo ameaçou paralisá-la, mas depois viu o rosto da mãe na plateia, um sorriso nervoso, mas cheio de orgulho. E pensou em David, algures na escuridão, a postos. Boa noite, começou, a voz a tremer um pouco. O meu nome é Amara, e hoje quero partilhar convosco um pouco da minha história, através da minha arte. O ecrã atrás dela iluminou-se, pronto para projetar os seus desenhos. Ela começou a falar, a voz a ganhar firmeza a cada palavra. Falou da saudade de Angola, da beleza da sua cultura, das dificuldades da adaptação. E depois falou do racismo, da dor dos insultos, da invisibilidade, da luta para manter a sua identidade.
Enquanto falava, os seus desenhos iam sendo projetados. Retratos de mulheres angolanas fortes e orgulhosas. Cenas do cotidiano de Luanda cheias de cor e vida. E depois desenhos mais sombrios. Figuras distorcidas com bocas cruéis, sombras que tentavam apagar uma jovem de pele escura. A plateia estava em silêncio, absorvida. Amara sentia os seus olhares, mas desta vez não eram hostis. Eram olhares de compreensão. Foi então que aconteceu. No momento em que Amara ia apresentar o seu último desenho, um autorretrato onde se via a emergir da escuridão para a luz, o ecrã piscou e ficou preto. Seguiu-se um murmúrio na plateia. Amara gelou. Era agora. O plano de Bianca. Mas em vez de uma imagem humilhante, o que apareceu no ecrã foi algo completamente inesperado. Eram mensagens. Mensagens de telemóvel projetadas em grande plano. Viste a figura da nova macaca? Dizia uma. Amanhã vamos dar-lhe uma lição. Diz que o cabelo dela parece arame farpado. O vídeo da festa. Apanha quando estiver distraída. Quero que toda a gente veja como ela é ridícula a tentar dançar. As mensagens sucediam-se, cada uma mais cruel que a anterior. E, inequivocamente, o remetente era sempre o mesmo. Bianca. Ao lado, em algumas delas, fotos de Amara tiradas sorrateiramente, em momentos de vulnerabilidade, acompanhadas de comentários depreciativos. Um grito de choque percorreu o auditório. Todos os olhares se viraram para Bianca, que estava pálida como cera, os olhos arregalados de incredulidade e pânico. As suas amigas afastaram-se dela instintivamente, como se ela fosse contagiosa. Amara também estava chocada, mas por uma razão diferente. Não era isto que esperava. David. O que é que ele tinha feito? Do fundo do auditório, a voz calma mas firme de David soou pelo sistema de som, sobrepondo-se ao burburinho. Isto, disse ele, é apenas uma pequena amostra do que a Amara tem enfrentado desde que chegou a esta escola. Bullying, racismo, humilhação constante. E a pessoa responsável por grande parte disto está aqui entre nós. As luzes da plateia acenderam-se ligeiramente, focando-se na zona onde Bianca estava. Ela encolheu-se, tentando esconder o rosto. Muitos de vocês viram, continuou David. Muitos de vocês ouviram, e muitos de vocês não fizeram nada. A sua voz não era acusatória, mas sim constatativa, o que a tornava ainda mais poderosa. Talvez por medo, talvez por indiferença, mas o silêncio também magoa. Amara olhou para o ecrã, para as palavras cruéis de Bianca ali expostas, e depois olhou para a própria Bianca, agora pequena, encurralada. A troca. Tinha acontecido. Aquele poder que Bianca sempre ostentara, aquela superioridade inabalável, tinham-se desmoronado em segundos, sob o peso das suas próprias palavras. A sua pele clara, antes símbolo de privilégio, parecia agora translúcida, vulnerável. Amara voltou-se para o microfone. A sua voz, quando falou, era clara e forte, sem qualquer vestígio de tremor. Eu não vim para Portugal para ser vítima de ninguém, disse ela, olhando diretamente para onde sabia que Bianca estava. Eu vim para estudar, para construir um futuro, para honrar a memória do meu pai e o sacrifício da minha mãe. A minha pele, continuou, tocando no próprio braço, não é uma arma, nem um defeito. É a minha herança, o meu belo. E é o cabelo, e ela sacudiu a cabeça, os seus caracóis a dançar, não é uma esfregona nem arame farpado. É a minha coroa. O que viram aqui hoje, disse Amara, a voz a embargar-se ligeiramente, mas de emoção, não de medo. É feio, é doloroso, mas é real. E acontece. Não só a mim. Acontece a muitos, todos os dias, em muitos lugares. E só para quando pessoas como o David, e talvez agora alguns de vocês, decidem que já basta. Fez uma pausa, olhando para a plateia. Muitos alunos tinham lágrimas nos olhos. Alguns professores pareciam profundamente desconfortáveis, outros assentiam com a cabeça, uma nova resolução nos rostos. A minha arte, concluiu Amara, é a minha voz. E hoje, graças a um amigo muito corajoso, a minha voz foi ouvida. Obrigada. Um silêncio pesado pairou por um instante. E depois alguém começou a aplaudir. Um aplauso hesitante, que rapidamente se transformou numa ovação estrondosa. Alunos, professores, pais, todos de pé a aplaudir Amara. Amara, que ali estava no centro do palco, não como vítima, mas como uma sobrevivente, uma guerreira. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma força recém-descoberta. Nos dias que se seguiram, a escola foi um turbilhão. A direção abriu um inquérito. Bianca foi suspensa e obrigada a frequentar sessões de aconselhamento. A sua popularidade evaporou-se, os poucos amigos que lhe restavam afastaram-se, envergonhados ou com medo de serem associados a ela. O seu estatuto, antes inquestionável, ruiu. Não houve uma transformação mágica em Bianca.
Ela continuava amarga e ressentida, mas o seu poder de magoar tinha sido drasticamente reduzido. Para Amara, as coisas mudaram. O bullying parou. Os olhares curiosos transformaram-se em olhares de respeito, por vezes de admiração. Alunos que antes a ignoravam, agora cumprimentavam-na nos corredores. Alguns até lhe pediam desculpa pela sua passividade anterior. A professora de português, Dona Alice, chamou-a ao seu gabinete, não para a repreender, mas para lhe pedir desculpa pela sua falta de percepção e para lhe oferecer apoio. A relação de Amara com David aprofundou-se. Era uma dupla improvável, mas a sua amizade, forjada na adversidade, era forte. Passavam horas a conversar, a partilhar sonhos e medos. David continuava com a sua fotografia e Amara com os seus desenhos. Juntos começaram a pensar em projetos para a escola, formas de usar a arte para promover a inclusão e combater o preconceito. A vida não se tornou perfeita. O racismo não desapareceu da escola nem do mundo num passe de mágica. Amara ainda encontrava por vezes olhares enviesados ou comentários ignorantes. Mas agora era diferente. Ela não estava sozinha. E mais importante, já não tinha medo de usar a sua voz. Sabia que a sua história, a sua pele, a sua arte eram fontes de força, não de vergonha. Numa tarde de primavera, meses depois do concurso, Amara estava sentada num banco do pátio da escola, a desenhar. O sol aquecia-lhe o rosto. Ao seu lado, David organizava as suas fotografias. Um grupo de alunos mais novos aproximou-se timidamente. Uma rapariga, também negra, com uns óculos grandes, ganhou coragem. Amara, disse ela, nós admiramos muito o que fizeste, a tua coragem. Amara sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Obrigada, mas a coragem não é não ter medo, é fazer o que tem de ser feito, mesmo com medo. A rapariga sentiu os olhos a brilhar. Podes ensinar-nos a desenhar assim? Amara olhou para David, que lhe piscou o olho. Depois voltou-se para as alunas. Claro que sim. Sentem-se. E ali, sob o sol ameno de Lisboa, rodeada por novos rostos esperançosos, Amara continuou a sua jornada. Sabia que a luta era contínua, mas também sabia que cada voz que se ergue, cada ato de coragem, por mais pequeno que seja, pode acender uma luz na escuridão. E por vezes essa luz é suficiente para começar a mudar o mundo, um coração, uma escola de cada vez. O cheiro da terra molhada de Angola ainda era uma memória preciosa, mas agora o ar de Lisboa também lhe trazia o perfume da esperança e da pertença. Ela tinha encontrado o seu lugar, não apesar da sua diferença, mas por causa dela. E isso, Amara sabia, era apenas o começo.